de interação, assim, que não seja muito pesado para vocês e tal. E acho que vai chegando no final do ano, tá todo mundo ficando bastante cansado e tal. Acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas, por outro lado, a gente também não pode se entregar aí à superficialidade, ou então simplesmente ficar um negócio de vai quem quer e lembrando que isso configura como uma disciplina e tal. A gente já tem a parte escrita, mas as partes aí síncronas também são essenciais, eu acho, para o desenvolvimento das atividades, né? A proposta de hoje é a gente falar um pouco sobre o Leminski, sobre as impressões do livro. E eu pedi para cada um aí pegar 1 ou 2 ou 3 poemas aí, né? Os poemas são bem curtos e objetivos aí do livro para que a gente troque experiências aí, né? O que vocês mais gostaram e tal. Geralmente começo falando, cara, eu vou pedir para a Aline e para o Gabriel começarem falando, depois eu falo um pouco, porque senão pode ser que eu fale demais aí, que eu gosto muito do Leminski, vou tentar ser mais objetivo. E, enfim, queria que todo mundo falasse, de preferência, galera, como tem menos gente, que vocês abrissem o microfone aí, em vez de mandar texto, e trocassem uma ideia, né? O que você achou? Se é diferente, se é igual aos negócios que a gente já está acostumado a ler. Como é que foi a experiência de ler poesia? Vocês estão acostumados a ler poesia ou não? Vocês acham chato? Vocês acham legal? E como é que o Leminski se inscreve dentro desse costume ou não costume de vocês aí de ler poesia? Beleza? A Aline já passou pro Gabriel aí, né? Acho que esse negócio de primeiras damas não tem nada a ver, né? Acho que é primeiro se quiser. Então, se o Gabriel quiser, tá de boa. Eu fui indicado, né? Uhum. Boa tarde aí para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Vou falar um pouquinho só, não vou falar muito como das outras vezes, não. Ando tentando me conter, a gente está lendo autores sobre os quais dá vontade de falar muita coisa, mas vou tentar falar menos hoje do que eu costume. Bom, eu achei muito legal a escolha aí do Igor, né? A sugestão da gente ler o Distraídos Vencerenos, do Leminski. É um livro que eu tinha lido há muito tempo, mas respondendo até a pergunta do Igor, é um gênero que eu não confesso para vocês que eu não tenho muito costume de ler, assim, que é poesia. Sei lá, acho que eu já falei isso em outra reunião do clube, que talvez tenha a ver com a minha formação de literatura na escola, assim. Eu sempre achei poesia um gênero muito distante e, às vezes, com metáforas e figuras de linguagem, de uma forma geral, bem herméticas, assim, bem fechadas, né? Tinha certa dificuldade de entender quando eu era da idade de vocês. Então, eu fui lendo poesia depois, na faculdade, depois também depois na vida adulta, digamos assim, um pouco por conta própria, conhecendo algumas coisas, mas ainda é um estilo, acho que entre vários gêneros literários, é um gênero que eu ainda não li muita coisa, assim, não tem tanto repertório quanto outros gêneros literários. No caso do Leminski, especificamente, a curiosidade veio um pouco por causa daquela história que eu já contei para vocês em outra das nossas reuniões do Clube de Leitura, que foi o fato de que 26 Poetas Hoje é o livro organizado pela Heloísa Buarque de Holanda e que reunia 26 poetas da geração ali dos anos 70 no Brasil, né? Ter caído no vestibular do FMG quando eu fiz. E aí, na época, principalmente para a segunda, na época tinha a segunda etapa, que era uma prova dissertativa, e tinha prova de português e literatura para todo mundo, e aí para história especificamente tinha uma prova de literatura que era mais um pouco mais pesada do que para outros cursos, né? E aí eu acabei estudando bastante aquele livro, pesquisando um pouco mais sobre os poetas e tudo mais, sobre aquela geração ali chamada de geração mimeógrafo, literatura marginal, contracultura, né? A gente falou um pouco sobre eles na nossa discussão sobre o Caio Fernando Abreu, e aí eu acabei chegando no Leminski, que eu acho que talvez o Igor pode me corrigir, dentre eles aí, é um dos mais populares, e a internet também levou essa popularidade a uma nova dimensão, né? Não só dele, mas de outros também, dos
autores dessa geração. E eu acabei chegando no Leminski assim. Depois tive uma amiga que atualmente é professora no Cefet aqui de Belo Horizonte, né, Cefet Minas, que era da Letras, e ela fez o mestrado e o doutorado sobre Leminski, e aí é muito interessante porque ela não estudava a produção poética do Leminski, ela estudava a produção de crítico ensaístico na imprensa nos anos 70. Eu sempre pesquisei ditadura militar, né, mas na história, e temas que tinham mais a ver com história política, história social, então não história da cultura, mas estava ali perto das minhas preocupações e tal, e aí um pouco assim eu fui lendo Leminski, né? E aí eu acho que um dos fatores que talvez explica o fato dele ser talvez um dos mais populares poetas aí dessa geração, né, junto de outros como Ana Cristina César, enfim, e que acho que nos últimos anos, por causa da Companhia das Letras, né, a maior editora brasileira, tem republicado também a obra completa desses poetas dessa geração, e isso tem dado mais popularidade para eles, né, mais pessoas têm conhecido e tudo mais. Mas eu acho que uma das características da própria obra do Leminski que faz com que seja um autor que sou uma pessoa que não gosta tanto assim de poesia, que não tive uma formação assim que me fez criar um repertório, um hábito de ler poesia, e que faz com que ele seja mais popular, assim, é o próprio estilo mesmo, bem direto, né? Acho que todo mundo que deve ter percebido isso, né? É uma característica do Leminski, igual o Igor falou, os poemas são bem curtos, eles falam sobre temáticas, questões que geralmente é fácil de se vincular a elas, de se identificar, porque elas têm muito a ver com o cotidiano, né? Digamos que o material bruto que é explorado nos poemas do Leminski tem muito a ver com essa coisa do cotidiano, assim. Isso me leva a me identificar com alguns poemas, assim, a maneira como ele aborda alguns sentimentos, assim, me atrai muito também, me identifico bastante. Um certo humor que é um pouco irônico às vezes, né, brincando com as palavras, também me leva a gostar assim, das coisas que ele escreve. Eu não vou ficar falando tanto contextualizando tanto ele, imagino que o Igor vai fazer um pouco isso, né? Tem um debate mesmo, por mais que muitas vezes a gente, quando vai pesquisar sobre ele, né, e por ele ter sido contemporâneo desses autores, ele é classificado lá como um poeta marginal, né, que são esses poetas ali dos anos 70 que vão escrever às margens, né, da grande indústria cultural, das grandes editoras, que vão também tratar de assuntos, de temas que tem a ver com a contracultura, que tem a ver com o hipismo, lá, o movimento hippie. A gente já falou um pouco sobre isso lá na live sobre o Caio Fernando Abreu. É difícil também enquadrar o Leminski, a produção dele, que é muito vasta, vai muito além da poesia, né? Ele é tradutor, a formação dele inicial era em história, então ele era professor de história, foi professor de redação, foi professor de judô, publicou biografias também, então é difícil enquadrar essa grande obra do Leminski e uma etiqueta, assim, poesia marginal, mesmo porque, até onde eu sei, ele circulava por lugares, por uma sociabilidade literária mesmo, diferente, assim, desses autores que a gente está mais acostumado a chamar de literatura marginal no Brasil dos anos 70. Pra vocês terem uma ideia, as primeiras poesias que ele publicou foi nas revistas ali do Décio Pignatário, do Haroldo de Campos, que era muito amigo dele, então tem muito a ver com o movimento da poesia concreta nos anos 60 já, né, 50, 60, ele era muito jovem, e menos a ver com essa iniciação literária via contracultura e via poesia marginal, que depois vai fazer parte também da produção dele. Eu acho que, eu estou falando isso porque eu acho que do ponto de vista de alguém que estuda as experiências humanas no tempo, como eu vi falando com vocês, né, estuda história, entendida aí como as experiências humanas no tempo, uma maneira da gente tratar a literatura é uma abordagem contextualista, né, abordagem histórica, explicar a literatura através do seu contexto, da sua temporalidade. Afinal de contas, como eu vi falando com vocês também nas lives aí de história, todas as nossas ações, nossas formas de pensar, nossas escolhas, nossos comportamentos, têm uma relação com o tempo em que a gente vive. E essa relação, ela nem sempre é tão direta, às vezes ela é mais complexa, assim. E eu acho que é o caso do Leminski, assim, ele
está tratando de algumas questões do tempo dele, mas muitas vezes de uma maneira que não é tão óbvia, né? No próprio Distraídos Venceremos, que é esse livro que a gente leu, tem um poema dele em que ele faz uma brincadeira um pouco aí sobre literatura marginal. Eu acabei nem marcando esse aqui para poder ler. Depois, se eu conseguir achar aqui, eu leio junto. É um bem interessante em que ele questiona um pouco assim essa coisa da etiqueta, né, de colocarem ele nessa caixinha de literatura marginal. Enfim, já falei demais, eu acho, e vou partir para a minha conclusão, fazendo a tarefa que o Igor nos propôs, que era de escolher um poema, né, no mínimo um. Eu vou começar com um aqui, depois, se a gente tiver tempo, eu posso ler outros que eu achei interessante. Um poema que eu acho legal do Distraídos Venceremos. É interessante, assim, porque eu acho que meu livro favorito do Lemis, que não é Distraídos Venceremos, é Caprichos e Relaxos. E aí, só que eu reli semana passada o Distraídos Venceremos e fiquei pensando se eu inventei esse negócio na minha cabeça de que o Caprichos e Relaxos era melhor do que o Distraídos Venceremos, porque vários poemas que eu achava que estava no Caprichos e Relaxos, na verdade, estão aqui no Distraídos Venceremos. Mas eu eu selecionei vários, então não sei se dá para ver. Eu também tenho toda a poesia lá, né? Mas acho que eu, inclusive, nunca li toda a poesia do início ao fim. Eu tenho Vida também, que são as biografias, né? Que ele escreveu lá. Ele escreveu biografia sobre Jesus, uma biografia de Jesus, uma do Trotsky, o revolucionário soviético, escreveu uma do poeta japonês, o Basho, né, que é do Haikai, que é uma grande inspiração, né, cultura japonesa. Ele era professor de judô, a cultura, a poesia japonesa, a língua, ele sabia falar e traduzir japonês, é uma grande inspiração para ele, né? O Haikai, tem uma do Cruz de Souza também, ele tinha várias biografias. Mas eu selecionei esse aqui porque eu acho que, lendo agora, eu fiquei pensando nessa coisa do nosso cotidiano em quarentena, assim. Eu acabei trazendo esse poema, né, que o Leminski fez lá nos anos 80, para o nosso tempo presente, assim, que é um pouco esse estranhamento diante de coisas que pareciam ser óbvias no nosso cotidiano. Aí eu vou ler, não diria que eu vou declamar, não sei se eu tenho essa capacidade, para poder fechar a minha fala. O Como Pode, nessa edição aqui, que é só o Distraídos Venceremos, está na página 69. Como pode? Sou estranho essa manhã, tudo que sempre foi meu, como pode? Como pode que esse som lá fora, os sons da vida, a voz de todo dia, pareça ficção científica? Como pode que essa palavra, que já vi 1000 vezes e 1000 vezes disse, não signifique mais nada, a não ser que o dia, a noite, a madrugada, a não ser que tudo não é nada disso? Pode que eu já não seja mais o mesmo. Pode a luz, pode ser, pode céu e pode quanto. Pode tudo o que puder poder. Só não pode ser tanto. Então, acho que está falando um pouco dos sentimentos ali também, mas acho que me lembrou muito desse estranhamento, assim, a gente está em casa o tempo todo, dando aula, que é algo que para nós professores é tão cotidiano, né, para vocês alunos também, e aí a gente está passando por obstáculos e situações que são tão diferentes, que parecem um pouco ficção científica, né, essa coisa da vacina, da máscara no meio da rua. Então eu pensei que dialogava bastante aí com o nosso presente. Depois, se a gente for fazer um segundo momento de leitura de poemas, uma segunda rodada, eu leio mais, tá bom? Por enquanto era isso que eu ia falar, para não demorar muito tempo. Valeu demais, ô Gabriel. Eu não sei se o poema que você falou é um que ele fala: marginal é quem escreve a margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu achei isso muito engraçado, né? As brincadeiras que ele faz com as palavras, só ironizando essa própria ideia de marginalidade, né? E que, como você bem falou, tem mais a ver com uma margem de um circuito editorial e etc., do que o jeito que a gente usa a palavra marginal hoje em dia, né? Quando a gente pega aquele mote da década de 70 que fala seja marginal, seja herói, né? O marginal é mais nesse sentido de seja alguém que transita às margens do mainstream da sociedade, né? Que faz o que não é dito para ser feito necessariamente, né? Que dialoga diretamente com a ideia da contracultura, que o Leminski vai falar tão bem, né? E de forma tão
por um lado, bem-humorada e, por outro, muito objetiva, etc. Né? Ô, Aline, quer falar aí? Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Assim, eu achei bem interessante ler a obra completa. Eu confesso que eu conhecia pouca coisa, alguma coisa sobre o Leminski. Por exemplo, Incenso Fosse Música, é muito popular, né? Principalmente na internet. Contra Narciso também, acho que é um poema bem conhecido. Então, algumas obras. Ah, é muito lindo, né, Duda? Eu não vou falar esse, tá? E aí, assim, são poemas realmente que eu já conhecia, mas eu não conhecia a obra completa. Então, eu adorei, assim, eu li tudo e foi bom entender um pouco mais sobre ele também. Procurei a biografia e vi as recomendações, né, que foram deixadas. E achei muito interessante. Acho que chama realmente a atenção a linguagem que ele usa, que realmente é muito acessível, né? Ele sabe escrever de um jeito de fácil compreensão, até mesmo usando essas gírias, essas expressões cotidianas, isso facilita muito, né, nosso entendimento, assim, falando enquanto leigo. Não tenho também tanto hábito de ler poesia. Eu confesso que eu já tive. Quando eu era mais nova, assim, na idade de vocês, já fiz aula de poesia e eu gostava muito. Isso foi se perdendo. Eu acho que a gente às vezes tende, né, a caminhar para uma escrita muito científica, uma leitura e escrita muito científica, e isso acaba nos roubando algumas coisas e alguns prazeres. Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava lendo poesia, que eu já fui mais próxima desse gênero e realmente nos últimos anos eu me afastei. Então foi bom, eu adorei assim a oportunidade, eu me diverti assim com os trocadilhos dele, eu acho que ele tem um humor interessante também, né? Essa coisa do sarcasmo, assim, eu gosto. E assim também, né? Destaquei alguns, mas vou ler um só agora. E se for ter uma outra rodada, eu leio outros. Mas vários me chamaram a atenção, né? E aí eu escolhi para poder ler também, não vou dizer declamar, não ousaria. Eu escolhi o que quer dizer. Escolhi esse, acho que ele fala um pouco, né, nesse poema sobre a vontade de dizer a si no outro, né? E quando eu li, embora, né, o contexto da escrita dele seja diferente, mas parece que é algo que eu queria falar para mim, assim, eu sou uma pessoa que não tem muita facilidade mesmo de dizer, assim, as coisas que eu penso, e aí foi por isso, assim, né, me tocou particularmente, embora, né, ele fosse um tradutor, e aí esse poema foi escrito nesse contexto, né, o Leminski escreveu, inclusive, para o Haroldo de Campos, que era outro tradutor e que foi uma referência, uma inspiração para ele, pelo menos no que eu, né, vi, assim, no que eu entendi. Mas aí, assim, né, embora seja escrito num outro contexto de tradução de obras, para mim tocou de uma outra forma. Então, é isso, assim, aí eu vou ler o que quer dizer. O que quer dizer, diz, não fica fazendo o que um dia eu sempre fiz. Não fica só querendo, coisa que eu nunca quis. O que quer dizer, diz, só se dizendo no outro o que um dia se disse, um dia vai ser feliz. Então é isso. Obrigada, pessoal. Depois qualquer coisa eu volto. Muito bom, Aline. Excelente escolha aí. Realmente é um dos poemas que eu mais gosto aí, esse que você falou. Enfim, vou tentar complementar algumas coisas que vocês falaram. O Leminski, que é um, de longe, das minhas maiores influências, assim, dos meus poetas favoritos. Eu estudei a relação dele com a música popular um pouco no doutorado e tal. Que ele tem várias parcerias, né? Ele tem parcerias com o Arnaldo Antunes, com o Zé Miguel Wisnik,
com um dos meus autores favoritos aí da vanguarda paulistana, né, da década de 80, que é o Itamar Assunção, né, tem várias coisas juntos. Ele e Alice Ruiz, né, que era a mulher dele, que é poeta também de mão cheia. Com Arnaldo Antunes, com Moraes Moreira, né, tem uma música linda que o Caetano gravou dele. O próprio Ney Matogrosso, né, quer dizer, ele tem uma produção grande de poemas dele musicados e de letras de música. Né? Tem um documentário muito bacana do Itamar Assunção, não me engano, chama Daquele Instante em Diante. É isso mesmo. Quem quiser conhecer um pouco melhor sobre o Itamar, vejam esse documentário, chama Daquele Instante em Diante. Assim, para mim, ele de longe é um dos maiores artistas da música que o Brasil já teve, assim, de todos os tempos. E isso não é pouca coisa, dada a grande tradição musical, né, que a gente tem, etc. O Leminski, como o Gabriel bem falou, ele é um cara muito publicado, assim, hoje, com certeza, da década de... Curiosamente, né, da década de 2000, 2010 para cá, né, mas acho que do meio de 2000, principalmente nessa década agora. Ele, com certeza, é o cara mais vendido na poesia, vendido no sentido de muitos livros, né, a obra completa dele, tem algumas, né, estou com uma delas aqui, pela Companhia das Letras, já figurou, né, por muito tempo aí, não sei se ainda está nas listas de mais vendidos, assim, e eu acredito que ele une algumas coisas que combinam muito bem aí com esse zeitgeist da contemporaneidade, aí, né? Com esse espírito do tempo, inclusive nesses tempos atuais. Né? O Leminski, ele escreve de forma muito objetiva, mas parece muitas vezes que é uma piada, que passa só pelo humor, né? Mas ao mesmo tempo que ele consegue uma objetividade muito grande, ele consegue uma profundidade muito grande, né? Ele tem uma pegada, por vezes, histórica, por vezes filosófica, e eu acho que isso tem muito a ver com a grande influência da cultura japonesa nessa obra. Isso é uma coisa inaugural também, a gente não tem grandes poetas aí, né, que traduziu e fez a biografia do Basho, por exemplo, né, e que dialoga muito com a cultura do haikai, né? O grande cara que trouxe o haikai para a poesia brasileira foi o Leminski, né? Então ele dialogou também com os concretistas, né? Dialogou com a poesia marginal da década de 70, mas acho que não dá para prender ele em nenhum desses rótulos, e justamente porque, como todo grande poeta, ele é difícil a gente prender ele em conceitos muito específicos, né? A Leila Perrone Moisés, que é uma crítica, tem um termo, eu acredito dela, que ela usa para descrever o Leminski, que eu acho muito legal, que ela chama ele de samurai malandro. Eu acho isso muito massa, né? Samurai malandro, quer dizer, o malandro tem aquela pegada do carioca, do brasileiro, do humor, né, do jeitinho e tudo mais, né, muito tropical, né, muito, né, quem quiser também ter um aprofundamento na obra do Leminski, que eu recomendo, um livro chamado Catatal, né, o livro de prosa dele é uma prosa experimental, é um livro muito maluco, né, é uma viagem de chá de cogumelo, literalmente, assim, e ao mesmo tempo ele é considerado como se fosse o Ulisses, que é um livro do James Joyce, que é considerado o maior livro, né, do século passado do mundo. E ele é considerado o Ulisses brasileiro, é o Catatal. É uma obra linda, inclusive tem um filme sobre essa obra que eu vi quando lançou na Mostra de Cinema, que chama Isto. Né, e é um filme meio experimental também, mas maravilhoso, assim, muito bacana e que traz muita coisa legal do texto do Catatal também. Né? Então é um cara que transitou por vários gêneros, né? Desde a música popular até a poesia no livro, né? Até revistas, até poemas impressos, né? Até o recital, né? E também a prosa experimental, e com essa proximidade muito legal com a cultura japonesa, assim. Então, por mais que ele tenha a ver com a poesia marginal nesse sentido do bom humor, do poema curto, daquela coisa bem leve, a leveza da poesia do Leminski não é uma leveza descompromissada, né? É uma objetividade do ideograma, né? Que é a ideia do haikai, né? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é,
ainda vai nos levar além. Noite enorme, tudo dorme, menos o teu nome. Quer dizer, ele cria uma imagem, noite enorme. Depois ele desenvolve ela, tudo dorme, menos teu nome. Quer dizer, é uma história com começo, meio e fim, e o cara faz isso brilhantemente aí em 3 versos. Né? Amor, troço de louco. Corações trocando rosas e socos. Acho que é isso mesmo. Tem esse sufoco no meio também, não lembro direito. Quer dizer, acho que o Vinícius tem muito essa pegada de conseguir condensar a questão da contracultura, da música popular, da cultura oriental, da década de 70, etc., com uma criatividade, com uma originalidade muito grande, né, mas trazendo essa herança aí da literatura ocidental e de forma muito objetiva, de forma muito curta, né? A cultura digital que a gente vive hoje em dia, ela não permite grandes divagações, né, coisas muito demoradas, né? E eu acho que essa rapidez da poesia dele dialoga com o que a gente vive hoje, né? A Aline colocou que a questão da disposição do texto, né? Às vezes ele coloca o início das frases, né, em lugares diferentes e tal. Todo esse trabalho com o branco, né, com o não escrito, com a parte da página que não tem nada, ela sempre dialoga muito com a poesia concreta, né, que foi inclusive um dos lugares que ele começou a publicar. Quer dizer, de pensar a visualidade da palavra, né? Então, quer dizer, ele junta várias coisas muito legais, né? Então, não é à toa que ele tem esse sucesso todo, né? O Lemis morreu no ano que eu nasci, em 1979, ele tem 1 ano, e deixou essa obra vasta, né? E muito bacana. Beleza? Depois eu vou falar mais um pouquinho, eu vou falar 2 poemas aqui, vou passar para Maria, depois que ela falou que tem que sair. O Breu quer restar um poema aqui, mas vou deixar para o final. Beleza? Primeiro eu vou ler um poema meu, que eu escrevi para ele, e eu li para a filha dele num recital lá, a Estrela Leminski, lá em São João del Rei. E tem um tempo já, em 2015, se não me engano. Chama Para Paulo. Isso de querer ser exatamente aquilo que você foi, te levou além. Nada mal, Catatal. O distraído venceu, virou imortal. Daí do alto choveu no piquenique das grifes de palavras. Sei, a língua nos atrapa, mas nela a gente trepa e salta. Nosso inutensílio persiste, Leminski. Brinde seu uísque com Itamar. Logo, logo a gente chega lá, para ouvir no violão outra canção do poeta não, outros gritos da linguagem da paixão. Cachorro louco, para ti o mundo foi pouco. Restou o charme, a arte para onde você parte. Ainda bem que o reino da vossa rainha, a poesia, o reino da rima, da obra-prima, esse buraco é mais para cima. Enfim, gosto muito dele e foi uma maneira aí de homenagear ele nessa época aí. E eu vou ler um que eu conheci ele no ensino médio, né? E esse poema foi o que mais marcou dessa época e me lembra um pouco também, como o Gabriel falou, essa coisa da poesia nesses tempos, né? Que eu tenho andado muito nostálgico. Ele chama Pareça e Desapareça. Parece que foi ontem. Tudo parecia alguma coisa. O dia parecia noite. E o vinho parecia rosas. Até parece mentira. Tudo parecia alguma coisa. O tempo parecia pouco. E a gente se parecia muito. A dor, sobretudo, parecia prazer. Parecer era tudo que as coisas sabiam fazer. O próximo, eu mesmo. Tão fácil ser semelhante quando eu tinha um espelho para me servir de exemplo, mas vice-versa e vide a vida, nada se parece com nada.
a fita não coincide com a tragédia encenada. Parece que foi ontem. O resto, as próprias coisas contam. Isso aí. Uma coisa que eu usei lá no meu poema, que ele fala da poesia ser um inutensílio. Tem um ensaio dele que ele fala isso, eu acho isso muito legal. Que a arte é um inutensílio. Quer dizer, ela não pode servir para nada mesmo, né? Ela tem que estar além da utilidade, né? De tudo, do pragmatismo do cotidiano, né? E ele usa esse termo do inutensílio e discute se a poesia seria a paixão da linguagem ou a linguagem da paixão, né? Eu acho isso muito legal também. Enfim, passar aí para a gente não demorar muito mais. Marisa, quer falar aí? Você falou que você tem que sair daqui a pouco, né? Uhum. Fala com essa voz aí, pô. Não tem graça ficar lendo tudo. Eu não quis falar, não. Beleza. Ela usou o Incenso Fosse Música, né? Ele fala isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Né? Esse é um clássico, né? Acho que eu até escrevi esse poema no quadro no primeiro dia de aula, na turma de vocês, acho que até bem, com certeza. Ou num primeiro ou num dos primeiros. É só esse título, né? Incenso Fosse Música, é bom demais. Esse poema tornou-se uma frase conhecida dele, eu interpreto como fato de sempre queremos melhorar algo em nós, nunca estarmos satisfeitos. Temos que aprender a admirar o que somos, pois até as falhas nos trazem algo de bom, e enquanto aprimoramos, devemos aprender a admirar o que estamos nos tornando. Muito bem. A Clarice tem uma frase que ela fala que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, é que a gente nunca sabe qual o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. E eu acho que isso a gente tentar nos aceitar, né, de ser quem a gente é, eu acho que é fundamental. É uma frase que eu sempre levei para minha vida também. De tentar sempre ser o mesmo. Né? O que não quer dizer ser sempre o mesmo, como diz o Gabriel Pensador. O Giovanni falou que eu escrevi, sim, então foi isso mesmo. Aprender a admirar não somente a trajetória, mas o processo em si. Muito bom, hein? Vocês são muito poeta também, galera. Não só eu. Beleza, isso aí. Vamos por ordem alfabética, então. Agnes, por aí? Tô. Tá dando pra ouvir? Sim. Eu escolhi o mesmo poema que a Aline. Aí, tipo, eu não vou recitar ele não, porque ela já tinha recitado. Mas ele me tocou da mesma forma que tinha tocado ela. Que ela falou que às vezes ela tem vontade de dizer algumas coisas e não dizem. E quando eu li o livro, vi esse poema, eu gostei muito dele, porque tem algumas partes, assim, que algumas vezes eu quero falar alguma coisa e não falo. E o finalzinho dele que fala assim: o que um dia se disse, um dia vai ser feliz. E talvez aquilo que você deixou de dizer não vai te impedir de ser feliz, talvez pode ficar remoendo e você não tenha felicidade. E por isso que ele me tocou muito. Bacana. Esse poema é muito bom. A Aline citou o Contra Narciso, né, que é um dos mais legais também. Não sei se a Aline vai querer falar depois. Mas essa coisa da ausência, da presença da ausência é muito forte na obra dele. Tem um que ele fala aos outros, eu acho esse final, ele tem muitas frases muito fortes, né? Eu acho que isso é uma das coisas dele também que, como o Gabriel estava se questionando, né, de por que ele faz tanto sucesso hoje em dia, né? E essa frase dele, para mim, é muito forte também. Eu acho que essa coisa de frases, né? Tipo um negócio meio diálogo com o Twitter, né? Sei lá. Ele fala assim: aos outros, as músicas. Eu, Senhor, sou todo ecos. Eu acho isso muito foda. Né? Como que ele fosse o que ressoa, né? O que fica pendente,
sei lá. Ele fala assim: esse estranho hábito, escrever obras-primas, não me veio rápido, custou-me rimas. Umas foi fácil, outras nem falo. Me lembro de uma que desfiz a socos. Duas, em suma, bati mais um pouco. Esse estranho abuso adquiri faz séculos. Aos outros, as músicas. Eu, Senhor, sou todo ecos. Eu acho isso muito legal, né? Isso é muito Freud também. E aí, Carlos, tá por aí? Tô sim, Igor. Boa tarde. Tarde. Eu tô acostumado até a ler poesia, mas não esse tipo de poesia, né? E eu estou acostumado mais a ler o tipo de poesia hebraica, né? Salmos, poesia antiga do povo hebreu. Mas foi muito interessante esse tipo de livro, porque eu sempre tive aquela preguiça de enfrentar um livro como esse, porque não é uma leitura que a gente faz igual um artigo científico, um livro de história, como o Gabriel falou. Ele tem várias camadas de interpretação, né? Pelo menos eu penso assim. Aí eu ficava com aquela preguiça de ler, de não entender, ler de novo, né? Aí eu teve essa oportunidade e eu me servi desse livro, para foi uma motivação para mim para ler mais esse tipo de leitura que eu tinha até essa preguiça de ler, né? E um texto que eu gostei, o poema que eu gostei dele, um dos poemas foi Nomes a Menos. Mas, como disse um crítico literário, um bom poema nunca se revela de uma vez, né? Sempre que você vai ler, ele vai ter alguma coisa para te mostrar, né? Nunca vai ser da primeira vez que vai entender tudo, né? Aí eu fiquei pensando uma coisa sobre o poema, aí agora eu reli ele, eu pensei outra coisa aqui, né? Mas eu queria ler ele, então. Nomes a menos. Nomes mais, nome igual a nome. Os nomes menos, os nomes mais. Menos é mais ou menos. Nem todos os nomes são iguais. Uma coisa é a coisa, par ou ímpar. Outra coisa é o nome, par e par. Retrato da coisa quanto límpida, coisa que as coisas deixam a passar. Nome de bicho, nome de mês, nome de estrela, nome dos meus amores, nome animais. A soma de todos os nomes nunca vai dar uma coisa, nunca mais. Cidades passam, só os nomes vão ficar. Que coisa doida dentro do nome, que não tem nome que conte nem coisa para se contar. Esse era o poema. É isso. Beleza. É bacana demais, legal da experiência que você teve e acho que uma das propostas do Clube de Leitura é exatamente essa, né? A gente está transitando por vários gêneros, autores e tal, acho que para a gente conhecer coisas novas, né? Isso é muito bom. Felipe, falou que a internet estava meio ruim, não sei se você está ouvindo aí, tá rolando? Agora, Igor, mas acho que vai dar tudo certo. Eu gostei muito de ler o livro do Leninski, porque eu li muito rápido ele, sabe? Tipo assim, eu não gosto muito de ler no computador, mas aí eu peguei para ler em PDF e foi muito fluida a leitura, porque parece que ele tá falando com a gente, isso que eu achei legal. Aí, à medida que eu fui lendo, eu selecionei 2 poemas, que é um bem lá no fundo, bem no fundo, e um haikai. É um haikai, eu acho. Deixa eu ler aqui o bem no fundo primeiro. Bem no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande. E aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Eu gostei muito desse texto, porque, tipo assim, encarar seus problemas. Porque o que já aconteceu não tem como você voltar atrás. E, querendo ou não, na hora que eu tava lendo, eu lembrei de umas situações que eu até dei risada.
porque eu li esse texto. E eu gostei muito. Tipo, não tem porquê. É uma situação, mas aí faz um paralelo com a realidade que a gente vive, né? Eu achei muito bacana. E o Haikai é um jogo de palavras que eu gostei muito, que é pequenininho. Rio do Mistério. Que seria de mim se me levassem a sério? Que é, eu acho que é isso, levar a vida de uma maneira mais simples, sem ser levado tanto a sério. Claro que precisa, mas o fato de não ser sempre a sério, eu gostei muito que eu interpretei dessa maneira. Opa, vou ligar aqui. Bacana demais, cara. Excelente escolha. E dá para sentir como que o Haikai ele tem essa pegada meio que no aforismo, né? De sempre 3 versos curtos e tal. E que ele parece que nos leva, né, para um lugar de pensamento, né, de reflexão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, ouvindo vocês, eu falando, quando eu tô, esse tipo de poesia, igual do Leminski, é muito musical, né? Não sei se vocês repararam isso. E é um musical que não é cheio de rima, de métrica certinho, mas tem uma musicalidade interna absurda, né? Quer dizer, tudo, não tem nenhuma palavra ali à toa, né? A prosódia, né, das palavras, elas dialogam com uma fluidez muito grande. Eu acho isso muito interessante também, nessa essa melodia, né, das palavras aí dentro do texto dele. Giovana, por aí? Oi, bem? Nossa, eu tinha escolhido a mesma do Carlos, que era Nomes a Menos. Mas aí eu falei assim, nossa, a interpretação dele encaixou na minha ideia que eu já ia falar. Então eu escolhi a Arte do Chá, porque eu achei bem simples. E se você for comparar com o cotidiano, assim, de todo o movimento, de todo aquele aforismo de ficar correndo pra lá e pra cá, trabalhar, escola, um momento de silêncio é poético, uma coisa simples. Arte do chá. Ainda ontem convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio meio esmo, praticamente não disse nada. E ficou por isso mesmo. Aí eu adorei, porque ele é simples. Muito legal, eu gosto muito desse também, né? Essa coisa da arte do chá. O próprio título a gente já pensa num negócio meio japonês, assim, não sei se vocês pensam também. Eu imagino, tipo, aquelas roupas de ir sentado assim em cima da perna e tal. E com essa coisa do silêncio, né? Não, eu encontrei com um amigo meu pra gente ficar junto sem falar nada. Que massa. Quer dizer, imagens muito fortes também, né? E a poesia, ela sempre ela sempre trabalha com a metáfora, quer dizer, ela sempre produz imagens, né? Ela sempre trabalha com o som e ela sempre trabalha com a criação de sentidos específicos. E a criação de sentidos é diferente da imagem, por exemplo. É a imagem de 2 pessoas sentadas conversando. O poema te suscita essa imagem. É diferente do sentido de que é legal pessoas ficarem em silêncio, né? O sentido de que ficar falando muito é ruim e que às vezes a gente só se encontra para ficar falando e falando, não dizendo nada. Repare, isso tem a ver com sentido. Então, o poema ele sempre dialoga entre o sentido, a criação de imagens e a musicalidade, né? A poesia ela emerge a partir do encontro desses fatores, né? E o Leminski trabalha com tudo isso muito bem. Beleza? Muito bacana aí, Giovana. Boa escolha, boa interpretação. Vamos aí. Tô adorando que vocês escolhendo os mesmos poemas, né? Quer dizer que dos melhores mesmo, né? Natasha, tá por aí? Boa tarde. Eu ia falar o bem lá no fundo, né? Mas eu acho que foi o Felipe que já falou. Mas eu gostei desse poema porque, igual eu tava vendo, seria tão bom se a gente pudesse pegar e resolver todos os problemas na mesma hora, mas não é assim que acontece, né? Infelizmente. E eu gostei bastante dos poemas desse escritor porque, tipo, eu percebi que ele é uma pessoa que gostou de inovar, de mudanças, que não ficou preso no modelo poético. E aí, pra mim, isso foi incrível. Ainda mais também saber que ele gosta de cultura japonesa, assim, porque eu gosto de ficar sabendo um pouco mais de outras culturas.
E aí, tipo, igual tá vendo, cultura japonesa, mesmo com a atualidade, ela sempre segue uma tradição, né? E eu acho isso muito interessante. Ver que, mesmo com o passar do tempo, eles vai seguindo o mesmo jeito. Aí, por isso que eu gostei desse poema e do leitor. Do escritor, falei errado, desculpa. Bacana demais, Natasha. Valeu aí pelo comentário. E aí, Gabriel, você falou que queria falar um, vocês querem falar um para a gente ir fechando aí, então? Eu já falei vários, né? Então, eu não tive a disciplina, não. Fui mais malandro que o samurai. Olha, eu vou falar um, então, que é um dos meus preferidos, o Leminski, assim, de sempre até sempre, eu acho, de todos que eu já li. Eu, inclusive, achava que ele era do Capricho e Relaxo e não do Distraídos Venceremos, tive a surpresa, que é o Último Aviso. Que acho que fala um pouco dessa coisa eu acho que duas coisas me fazem gostar muito desse poema. Uma que tem uma coisa meio de obituário, assim, que é o certo humor que ele faz com esse obituário, que eu acho que é bem interessante. E a segunda, que é isso que a Natasha falou agora há pouco, que é essa coisa da mudança ser um pouco a lei da vida, né? De Leminski aceitar essa condição nossa, que é a condição histórica, no fim das contas, está sempre mudando, e de incorporar isso na poesia dele. Último aviso. Último aviso. Caso alguma coisa me acontecer, informe a família. Foi assim tinha que ser. Tinha que ser dor e dor esse processo de crescer. Tinha que vir dobrado esse medo de não ser. Tinha que ser mistério esse meu modo de desaparecer. Um poema, por exemplo. Caso alguma coisa me suceder, vá que seja um indício. Quem sabe, ainda não acabei de escrever. Acho que é bem interessante, ele está falando também Tem vários, né, que são bem metalinguísticos, né? Ele está falando da própria dificuldade ou facilidade dele de colocar as ideias no papel, de como que elas caem no papel, assim. Vários são metalinguísticos. Eu estou escrevendo a tese de doutorado nesse momento da minha vida, e eu fiquei pensando que talvez tenha um pouco a ver com isso, eu ficar me identificando com esses em que ele fala dessas questões mais metalinguísticas, né, da dificuldade de escrever, mas especificamente eu fiquei pensando muito nisso, assim, da mudança ser um pouco a lei da vida e de como que a gente tem dificuldade para poder aceitar isso, mas que talvez, igual o Felipe falou, né, seja melhor lidar com as mudanças e com o fato da gente se contradizer mesmo e lidar isso de uma maneira um pouco mais tolerante, com um pouco mais de humor. Acho que ele fala um pouco sobre isso nesse poema. Uma outra coisa antes de eu desligar o microfone, o Igor falou várias vezes, né, que a poesia do Leminski é muito musical, né, ele tinha uma relação muito grande com a música popular brasileira. O Igor citou o Itamar Assunção, falou do Caetano também, se não me engano. Tem até um poema no livro que a gente leu que é dedicado acho que o livro, na verdade, é dedicado ao Arnaldo Antunes, né, que era do Titãs e agora tem carreira solo, eu gosto bastante dele. Ele já gravou também já musicou um poema do Leminski. E aí tem um álbum da filha do Leminski, que é a Estrela Leminski, né, que o Igor também citou, que chama Lemins Canções, que ela musica vários dos poemas dele, também é bem legal, quem quiser procurá-la depois, é mais uma referência aí que tem a ver com o autor. Era isso. Muito bom. Boa lembrança aí do Lemins Canções aí, vale a pena em relação à música dele aí. E aí, Aline, fala um último aí pra gente fechar, então, pode ser? Pode sim. Eu vou falar então do Contra Narciso, né? Eu acho que até imaginei que ele fosse aparecer aqui. É um poema muito bonito, assim, que eu gosto. Queria só fazer uma menção também à Saudosa Amnésia. É um poema que eu gosto também, e assim, eu tenho uma vozinha que tem Alzheimer, então ele dedicou, né, para um amigo que perdeu a memória, e eu dedicaria. Ah, beleza, Igor, tá bom. E aí eu dedicaria para minha avózinha. Saudosa Amnésia, então, começando por ele. Memória é coisa recente. Até ontem, quem lembrava? A coisa veio antes. Ou antes foi a palavra.
Ao perder a lembrança, grande coisa não se perde. Nuvens são sempre brancas. O mar continua verde. Aí, assim, né, é uma memória afetiva mesmo, né, que eu tenho, e esse poema, ele é muito reflexivo, né, nesse sentido. E o outro, que é o Contra Narciso, né, por fim, é um poema que fala muito sobre essa questão da nossa relação com o outro, né, de chamar a gente a valorizar a diferença, a se enxergar no outro e reconhecer que, né, a gente tem coisas no outro, né, que a gente próprio não tem, mas que enxerga no outro, e da mesma forma que a gente se complementa, né, se completa enquanto seres humanos, enfim. Então, é um poema que eu acho muito bonito, chama Contra Narciso. Em mim, eu vejo o outro e outro, enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você, você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, é um poema que eu acho muito bonito, assim, da gente celebrar o outro, celebrar a diferença, né? Aquilo que a gente não é e que a gente enxerga, né? Vê no outro, assim como também a gente se oferece em troca para o outro também. Eu acho muito bonito. É isso, gente. Obrigada. Pessoal, então acho que, caso alguém, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, por hoje é só. A gente fica na guarda aí pro resto das atividades e logo a gente manda no grupo aí a orientação para os nossos direcionamentos aí de leitura para o último bimestre. Vai ser um bimestre bem curto, mas é isso, né? Foi muito bacana, apesar daí de já esperado também que eu não ia ter tanta gente, mas foi muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado aí da indicação e da leitura. Para mim foi uma experiência ótima também, beleza? Um abraço aí a todos e a todas, tenham uma boa semana, qualquer coisa estamos sempre à disposição aí, beleza? Se cuidem e até logo, até mais, um abraço.